Deus é bom e o diabo não presta. Amém. Você está feliz por ser crente? Amém. Eu estou feliz por você também ser crente. Amém. Porque eu sei que eu sou. Amém? Amém. Mas por você está aqui. Amém. Para mim é um prazer sempre ver você aqui na igreja. Amém. E eu quero ministrar algo, irmãos, que vai fazer uma grande diferença na sua vida. Amém. Tem feito uma grande diferença na minha vida. Tem feito uma grande diferença na vida de muitas pessoas. Amém? E antes de eu começar a ministrar, eu quero fazer uma pergunta aqui. Quantas pessoas que estão aqui que nasceram de novo, já são batizadas com o Espírito Santo e falam em outras línguas? Levanta a mão, por favor. Vamos levantar. Fala em outras línguas. Amém? Você fala em outras línguas? Amém. Levanta a mão para eu ver. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O seu filho não é batizado com o Espírito, você não é batizado com o Espírito Santo, não é? Quem não é? Levanta a mão. Você não é. Ele não é. Quem mais? Olha dois. Zé também. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero falar, irmão, sobre a importância de falar em outras línguas. Amém. Aleluia. Mas línguas, elas só vêm com o batismo com o Espírito Santo. De fato, línguas é uma evidência bíblica. Amém. Amém? O batismo com o Espírito Santo. Ninguém é batizado com o Espírito Santo sem falar em outras línguas. Não é? Porque o batismo, ele trouxe uma evidência. E a Bíblia fala alguns versículos sobre isso. Amém? Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu quero orar. Pai Celestial, com graça, por tua unção, pelo Espírito Santo que habita dentro de nós, Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque essa igreja é tua. Que Jesus comprou com sangue precioso e o Senhor é o outro consolador que foi enviado da parte de Deus para nos consolar, para nos instruir, para nos conduzir a toda a verdade. E na autoridade do nome de Jesus eu cancelo toda ação de Satanás, toda mentira, todo sofisma que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nós declaramos mentes cativas à tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos a tua palavra operando e fazendo a renovação da mente de cada crente deste lugar. E sairemos daqui mais fortalecidos, sairemos daqui melhores do que chegamos, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Te dou graças por isso. Quantos podem dizer amém? Amém. Eu quero que você abra no livro de Atos, capítulo 1. Vou dar uma pinceladazinha aqui nessa questão do batismo do Espírito Santo. E você que ainda não fala em outros línguas, não é batizado, José, preste bem atenção. Também o Jonas, né? E a Vanessa. Porque, irmãos, tudo que vem da parte de Deus se recebe pela fé. Amém. Amém. Amém? Então, o que Deus quer nos trazer, você vai ter que receber pela fé. Se você quiser operar nos dons, você vai ter que operar pela fé. Amém. Amém? Se você quiser andar no seu chamado, na sua vida ministerial, você vai ter que andar pela fé. Amém. Deus nunca vai falar tudo para você, uma vez só. Deus nunca vai revelar o plano dele plenamente para você. É por isso que tem pessoas que querem que Deus faça tudo, coloque as vírgulas, os pontos, as interrogações, tudo. E nunca entra no chamado, nunca faz nada e fica esperando por Deus, porque Deus já estava esperando por ele há mais de 12 mil anos. Né? Então tem pessoas que estão envelhecendo no chamado. Tem pessoas que estão indo para o céu sem nunca ter entrado no chamado. Vocês estão comigo? Amém. Então, aqui no livro de Atos, capítulo 1, versículo 5 diz assim: porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, batismo com o Espírito Santo é uma promessa de Deus para os filhos de Deus. Segura aí, vamos aqui em Lucas capítulo 24. Lucas 24. Glória a Deus. Versículo 49. O escritor de Lucas foi que escreveu esse primeiro livro. Lucas, como escreveu o livro de Atos. Amém? Então ele aqui fala aqui, versículo 49, ele diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais o quê?
revestidos de poder. Então, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Diga, revestimento de poder. Revestimento de poder. Para. Amém? Deus não faz nada por acaso, irmãos. O revestimento veio para te dar condições de você se tornar uma testemunha de Cristo aqui na terra. Amém. Amém? Então, ele diz aqui, versículo 49: eis que enviou sobre vós o quê? Diga, a promessa. Amém? Então, ele diz, permanecei, pois, a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que logo seja revestido de poder. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa de Deus para os seus filhos. Amém. Amém? Então, voltando lá para Atos, capítulo 5, Lucas está falando aqui, porque João, na verdade, batizou com água. Atos 1:5. Atos 1:5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Amém? Então, irmãos, o tempo que o crente, aliás, aqui na Bíblia, o tempo que levou para que os crentes recebessem o batismo com o Espírito Santo durou somente 7 dias. Eu passei 3 anos, porque ninguém me ensinava, ou me ensinaram da forma correta que a Bíblia ensina. Vocês estão aqui? Então, se não houver um ensino correto, as pessoas não vão gerar fé nos seus corações para receber aquilo que é dela. Amém? Se você, por exemplo, eu tenho uma casa lá no Nordeste, e eu sabia que eu tinha o direito de receber um seguro, né, desta casa. E uma irmã se prontificou em providenciar essas coisas. Então ela ligou para mim, pastor, vai ter uma advogada, eu conheci a mulher que está responsável por isso, que está dando entrada no governo, para o senhor receber dinheiro. O senhor não é proprietário da casa, eu vou entrar com a minha também. E se eu quiser, você pode me ajudar nisso aí, pode providenciar para mim? Ela disse, posso. Aí mandou tudo que precisava. Vocês conheceram a irmã Débora, né? Ela é contadora, e ela é minha contadora também. E a contadora da igreja de Arco Verde, ela fez uma procuração, eu assinei. Aqui dei entrada no. Reconheci a firma e enviei para lá com o documento da casa para Arco Verde, para essa irmã providenciar a entrada. Mas por que eu fiz isso? Porque eu fiquei sabendo. Já tinha ouvido antes, mas não tinha conhecido ninguém que tinha resolvido e alguém que já tinha recebido. Mas ela se prontificou e correu atrás disso, então eu me mobilizei e enviei para lá. Então, tudo que se diz respeito a você, você precisa saber os seus direitos. E correr atrás daquilo. O batismo com o Espírito Santo é um direito seu. Amém? Não é uma coisa que Deus está jogando e talvez caia na sua cabeça. É um direito seu, é uma promessa do Pai para os filhos. Você é filho de Deus? Amém. O batismo do Espírito Santo é uma promessa do meu Pai para mim. Amém? Então é um direito seu. Então aqui ele diz assim, vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, irmãos, o batismo com o Espírito Santo do Pentecostes foi 50 dias após a Páscoa. Pentecostes quer dizer 50 dias após a Páscoa. Jesus morreu na Páscoa. Jesus passou 3 dias no seio da terra e ressuscitou dos mortos. Depois que ele ressuscitou, passou 40 dias vivo. 4 com 3, 40. 50 dias após a Páscoa, quando se cumpriu o Pentecostes, veio o poder do Espírito Santo. Então foram 7 dias. Você precisa fazer uma universidade para fazer essa matemática. 4, 40 com 3, 43. 7 dias de Pentecostes, 50 dias. Menos 43, 7. Amém. Foi o tempo que eles esperaram para ser cheio do Espírito Santo. Amém. Eu passei 3 anos. Porque uns para me consolar diziam assim, olha, pastor, quem sabe que seria? Né? Ele disse, não, você não é batizado, Deus não te batiza. Porque você é forte, não vai se desviar. Ele batiza mais forte. Agora Deus descobriu isso, você viu, eu nunca achei na Bíblia isso. E não tem. Também não vai procurar, você não acha. Você está entendendo? Então tem coisa que o povo inventa. Mas você tem que conhecer a palavra para ficar firme com aquilo que Deus te dá na palavra. Que é a tua garantia. Amém. Amém? Então eu quero que, Vanessa, você tenha consciência disso, que o Jonas, né, e o José, salvação, batismo com o Espírito Santo, cura, prosperidade,
Amém? Saúde divina. Porque tem a pessoa que está doente para ser da cura, mas se você não está doente, você já vai receber a cura divina. Aliás, perdão, a saúde divina. E cura divina para aqueles que estão doentes. Todas essas coisas que eu falei fazem parte do pacote da salvação. Você, quando recebeu Jesus, você recebeu o kit salvação. Amém. Kit salvação. Não tem coisa que você entra e você recebe o kit. Você paga, isso aqui é o kit, você paga o kit, você tem direito a isso aqui. Isso. Então você tem direito a batismo com o Espírito Santo. E outras línguas faz parte do batismo com o Espírito Santo. Amém? É um direito seu. Então comigo ou foi para cá? Amém. Amém. Pode ser que você já tenha ouvido bastante sobre isso, porque se você fala em línguas, né? Provavelmente alguém falou sobre isso. Mas sabe quantas vezes você você nunca deve se cansar de ouvir as mesmas coisas? Amém. Porque é segurança para você. Amém. Amém? Então, Lucas fala aqui, depois do versículo 8, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, o batismo do Espírito Santo é o poder do Espírito, é um revestimento. E vem poder sobre nós para que sejamos testemunhas de Cristo aonde formos. Amém? E línguas vai nos manter afinados, ou afiados, ou cheios do Espírito Santo. Amém. Ficaremos mais conscientes do sobrenatural do que do natural. Amém. 3 amém, graças a Deus. Mas eu creio que no final vai estar melhor. Amém? Amém. Então, deixa eu ver aqui outra coisa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abre em Atos capítulo 2. Quando Pedro começou a pregar sobre o batismo com o Espírito Santo, ele pregando para os judeus, versículo 37 do capítulo 2, diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiram-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Deixa eu fazer uma observação aqui. O que Pedro falou aqui, Pedro falou dentro do conhecimento que ele tinha no judaísmo. Amém? E dentro da revelação que ele já teve no novo nascimento, do batismo com o Espírito Santo. E parece que ele, se você for olhar, como tem umas igrejas que colocou isso aqui como regra, mas isso aqui não pode se tornar uma doutrina. Porque Pedro disse assim: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor, ou seja batizado nas águas, e depois do batismo nas águas, receba o batismo com o Espírito Santo. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque isso foi Pedro falando. Mas na casa de Cornélio, o Espírito Santo quebrou essa regra. No capítulo 10 de Atos. Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre ele, todos ficaram falando de Deus. Então essa regra que Pedro estabeleceu aqui não deve ser a regra, ou não pode se tornar uma doutrina. Amém. Para você falar em outras línguas, você não tem que ser batizado nas águas. Aleluia. Amém? Amém. Porque batismo nas águas é uma coisa, batismo no Espírito Santo é outra coisa, novo nascimento é outra. Amém. Batismo nas águas não salva ninguém, mas confirma quem já é salvo. Amém. E é uma ordenança do Senhor, como a Santa Ceia. Amém. Amém, queridos? Amém. Então temos que ter cuidado com isso, para não colocar um jugo sobre o povo. Para receber o batismo do Espírito Santo, você precisa o quê? Nascer de novo. Amém. O povo na casa de Cornélio, ouvindo Pedro falar, Pedro disse: ainda eu falava, quando desceu sobre ele o Espírito Santo. E começaram a falar de mim. Como poderia eu, rejeitar eles ou não oferecer outras coisas a ele, como ele, como nós, foram cheios do Espírito, como nós no começo. Então o Espírito Santo quebrou o protocolo. Aleluia. Amém? Porque o Espírito Santo não vai ficar refém de doutrina humana. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. O cristianismo, ele traz uma doutrina de liberdade para você. Mas ele não traz uma doutrina de liberdade, nem de rebeldia. Tem gente equivocada com isso. Porque pensa que ser livre é não respeitar a autoridade, é não se submeter,
Isso não é ser livre, isso é ser escravo. Amém. Amém? Você é tão livre que você pode andar em amor. E o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, jamais acaba. Amém. Não se recebe do mal, não se importa convenientemente, não se suspeita mal, não fala mal do próximo. Amém. Amém? E vai honrar quem merece ter honra. Estão comigo, irmão? Amém. Isso faz parte da nossa natureza. Então, aqui, Pedro falando, a Bíblia diz, versículo, deixa eu ver aqui, para em 37, né? Respondeu Pedro, 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, que é o batismo nas águas, para a remissão do vosso pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos quantos ainda estão longe. Isso estava falando de mim e de você. Amém. Amém? E também essa parte também nos pertence. Isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Está falando dos gentios, que era nós. Amém. Para aqueles que estão perto, para aqueles que estão longe, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Amém. Então o batismo do Espírito Santo pertence à igreja. Aleluia. Amém? E outras línguas é um telefone vermelho. Você tem que ter direto acesso ao céu. Antigamente, quando tinha aquela Guerra Fria, tinha um telefone vermelho na União Soviética e tinha um telefone vermelho nos Estados Unidos. E eles ficavam fazendo aquela Guerra Fria, aquela pressão psicológica. Quando ligavam para o outro, se você fizer isso, eu vou fazer isso. Ficava aquela ameaça. Era ligar direto, só era tirar do gancho e falar, precisa arriscar. Línguas é você começar a falar e você entra direto no céu. Amém. Aleluia. Amém? Então ficou claro essa questão do batismo do Espírito Santo. Né? É a promessa de Deus para os filhos. Você é filho de Deus, é uma promessa de Deus para você. Você só precisa receber. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém? Vem cá, Rodrigo. Faz de conta que isso aqui é o batismo do Espírito Santo. Diga, é um exemplo. É um exemplo. Amém? Para você depois sair dizendo por aí que eu disse que a Bíblia é do Espírito Santo. Porque você pensa que você tem dentro que não está dizendo, não. Ele só escuta essa parte, ele fica dormindo no culto. Quando ele acorda, ele diz: sabe que é o Espírito Santo? Poxa, eu disse que a Bíblia é do Espírito Santo. Não disse nada disso. Você está entendendo? Então, esse é o exemplo. Aí a Bíblia faz coisa, isso aqui é o Espírito Santo e eu sou Jesus. Amém? Diga aí um exemplo. Dizer que nós temos que era Jesus. Então veja bem. E ele é a ovelhinha que nasceu de novo. Então Jesus veio e dá o Espírito Santo. Depende do que você tem que fazer. Amém. Tudo que vem da parte de Deus você tem que receber. Aleluia. Amém. Amém? Obrigado. Então isso serve para tudo na sua vida. Você só precisa receber. Porque já recebeu. Amém? Recebe. Então quem determina o valor do presente não é quem recebe. É quem dá. Aleluia. Ah, mas eu assim é, mas Deus foi para a tua cara. Desse jeito que você é. Amém? Deus te deu porque te ama. Amém. Aleluia. Amém? Ele te salvou porque te ama antes de você o amar. Amém? Então eu quero falar agora, irmão, sobre que línguas, as razões porque o crente deve falar em outras línguas. Então, o batismo com o Espírito Santo, a evidência do batismo é línguas. Amém? Eu quero mostrar só alguns versículos aqui para você. Atos, você está em Atos aí? Deixa eu ver aqui. Atos capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não é? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e o quê? Passaram a falar em outras línguas. Eles ficaram cheios, mas e o Espírito Santo concedeu essas línguas. Mas quem falou? Diga, foram eles. Amém? É você que fala. Se você não falar, nunca vai fluir. Se você não falar, Jonas, nunca vai fluir. Se você não falar, ficar com a boca fechada, só ora com você e põe as mãos sobre você e você fica esperando sentir uma coisa, você não vai falar não. Mas se você der voz ao que está dentro do teu espírito, porque a Bíblia diz aqui que eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Quem concede a língua é o Espírito, mas quem fala só
Amém? Então, você vai ter a oportunidade de estar aqui na igreja. Vamos orar em outras línguas. Então, se eu começar a orar em outras línguas aqui, eu não estou sentindo nada. Mas eu estou orando em língua. E você não começa orando sentindo alguma coisa. Como também em português, você não começa orando sentindo nada. Quem aqui começa orando em português sentindo alguma coisa? Eu vou até te ajudar. Você até sente desespero, né? Está tribulado, né? Está passando uma angústia triste, só o pó da bactéria, nem a bactéria tem mais, só o pó dela. Aí vai buscar a Deus, aí entra no desespero, a oração dos desesperados. Você está dizendo, aí está sentindo vontade de morrer, está sentindo vontade de, meu Deus, agora tudo está acabado, não tem mais jeito. Aí você está sentindo, né? Porque está buscando um socorro. Mas você ora em outras línguas, tanto em português também, você não tem vontade de orar em português. Quando você não tem vontade, é o que você deve mais fazer. Porque não depende do sentimento, depende da sua fé. Amém. Estão comigo? Então você começa, você não está sentindo nada, mas se você persevera, daqui a pouco você passa a sentir. Por quê? Porque você está movendo as águas. Você está sacudindo as águas. Aleluia. Não tem hora que você vai tomar banho, você entra numa piscina, a água está fria, você fica frio. Mas daqui a pouco você começa a dar uma nadada, só sai. Hoje eu não faço mais isso, mas já fica dando pulo dentro da piscina, dá uns mergulhos, né, um salto, sai. Daqui a pouco você começa a aquecer, a temperatura da água, do seu corpo baixa, a temperatura fica igual, ou a água torna mais quente do que a temperatura. A água está quentinha, mas não está. Então, línguas é assim. Você às vezes vai começar no frio, daqui a pouco você começa a mexer as águas. Daqui a pouco você está numa temperatura ambiente. Já não sente mais frio. Já sente a coisa aquecendo. Amém? Então, aqui ele diz o seguinte. Então, eles passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito que concedia que falasse. No capítulo, então, você vê que aqui a evidência de batismo do Espírito Santo é línguas. Eu vou mostrar outra evidência aqui. No capítulo 10,